Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, agora são 1 da tarde e eu gostaria de compartilhar para vocês uma leitura bem rápida, bem simples, bem gostosa de ler, do livro. Esse aqui é um livro de bolso, né? Do Augusto Curry. Augusto Curry. Você é insubstituível. É um livro de bolso, bem fino, bem pequeno e que te traz uma calma, né? Te traz uma calma, te traz uma paz e te bota para refletir pensando o quão único a gente é. Não na questão, único de DNA mesmo. Só existe um Douglas Siqueira com esse DNA, sabe? Com essa digital. E só existe um que venceu a corrida da vida, né? Na fecundação do óvulo ali, tudo do espermatozoide no óvulo, então tipo, tudo isso ele conta, né? Da corrida, da maratona, da, que a gente é o maior nadador, que a gente é o maior corredor. E é uma leitura bem boa de se fazer. Ele comenta, ele tem várias frases que te acalmam, sabe? Te bota pra refletir na sua vida. Você é único, né? Você é único e isso não quer dizer que você é o mais especial de todos, merece toda a atenção do mundo, merece todo. Sabe? Você não é o centro, mas você é único. A vida que pulsa em você é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais bela do que todas as estrelas do céu. É legal porque é um livro de 2006. É um livro de 2006 e é muito atual, é muito atemporal, né? É uma coisa bem filosófica aqui. E tu lê em uma. Eu li isso aqui no trem. Em uma sentada aí tu já lê todo o livro. Ele é bem simples de ler. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar seus pensamentos e fazer uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Então aqui ele diz para olhar os lírios do campo, olhar os lírios, a forma como você enxerga as coisas, né? Tudo isso influencia. Aqui ele traz é um livro que traz o amor pela vida. Isso é um livro muito simples, é um livro bem fácil de ler. É um amor pela vida que pulsa em cada ser humano. Ele conta, é muito interessante, tá? Ele conta a minha biografia, ele conta a sua biografia, ele conta a biografia dele, porque todos nós tivemos um começo. E esse nosso começo, dessa trajetória, foi muito parecido. E se até hoje sua história nunca foi contada em um livro, agora ela será. Pelo menos em parte. O início, né? Como tudo foi criado, como tudo foi divulgado para o mundo. Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram o maior vencedor do mundo, o maior nadador, o maior corredor, o maior lutador. Ele conta várias histórias assim, né? Fazendo referência, uma analogia à corrida dos espermatozoides, né? Deles correndo e você venceu a corrida. É uma boa analogia. Fiz algumas anotações aqui, né? Falo sobre a calmaria. O passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias. Então você parar pra pensar, parar pra refletir, sem estar naquela correria do dia a dia, é necessário. É necessário. Sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Omitir, omitir aí é a palavra que se refere a não fazer, né? Não deixar passar, né? Deixar não agir.
Não tenha medo dos tropeços da jornada. Não se esqueça de que você, ainda que incompleto, foi o maior aventureiro da história. Então você foi um grande aventureiro. Tivemos várias façanhas ao longo das nossas vidas, né? Fala sobre conquistas. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. Tem uma frase que eu me recordo de um podcast que eu escutei do Guto Galamba, lá no Caio Carneiro, que ele fala que se você tem uma tristeza e você compartilha com outra pessoa, você tem apenas meia tristeza. Porque às vezes o que a pessoa quer é só ser escutada. E se a pessoa te escuta, ela pegou essa tristeza e dividiu ao meio. Agora você só tem uma meia tristeza, porque você já colocou pra fora o que queria, tá? E se você tem uma felicidade e compartilha com outra pessoa, você tem duas felicidades. Então, dividir as conquistas multiplica a felicidade. Me ligaram aqui, eu tive que pausar o vídeo. Você cresceu no útero materno e foi envolvido numa bolsa de líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Nela você se movia sem parar, virou mais de 500 cambalhotas e chutou mais de 1000 vezes por dia sua mãe. Você era muito travesso, mas a sua mãe o achava lindo. Você foi o maior chutador e o maior malabarista do mundo. É muito é muito bonito de ler, cara. É muito bonito de ler. Eu fiquei emocionado, eu confesso que eu fiquei emocionado com esse livro. Porque ele te bota pra pensar em lá atrás quando você não tinha consciência nenhuma, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, do que estava fazendo. E nos primeiros meses, você não sabia falar uma palavra, mas todos queriam falar com você. Mas quando aprendeu a falar e precisava que alguém o ouvisse, quase todos se calaram. Sem o diálogo, nossas histórias não se cruzam. Ficamos ilhados em nossas emoções. Mas, infelizmente, o diálogo é uma ferramenta que está morrendo nas sociedades modernas. Que mundo estranho. 2006. 2006 e cada vez mais atual. Só não se encanta com a vida quem está sufocado por preocupações, atolado com suas atividades e não consegue ver além da cortina de suas dificuldades. Então para um tempo, respira, bota uma música de meditação, uma música ambiente e só fica em calma, sabe? Só fica em calma. Lê um devocional, sabe? Lê coisas pra você refletir e tenta diminuir essa correria, né? Finalizando aqui, quero trazer umas metáforas aqui que ele passa, que eu deixei anotado. A água nunca discute com seus obstáculos. A água nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna. Se tu tá num rio e tem uma pedra gigante aqui tampando ela não vai ficar discutindo com a pedra pra ela sair ou algo do tipo. Ela vai contornar. Você é a água e a pessoa que o feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Essa expectativa aí é desnecessária. Não existe, não deveria existir essa expectativa no outro. Você não, novamente, parte da reflexão, parte da meditação, a importância dela. Você não desliga sua mente, você não gerencia seus pensamentos e vive fazendo velório antes do morto, antecipando preocupações, você fica ansioso, você mente a mil. O que isso significa? Significa sofrer por antecipação, viver problemas que ainda não ocorreram e que talvez não ocorram. Isso aí é a pura ansiedade. Viver por antecipação, sofrer antecipadamente é a pura ansiedade. E eu me lembro uma história, lendo isso aqui me lembrei uma história, que foi quando eu fiz minha carteira de motorista, que foi em 2022.
eu tava dirigindo e foi o próprio professor, né, que tava ali do lado. Eu tava na prática, né, já tava dirigindo, ele tava aqui do lado conversando. E eu tava falando de quando que eu ia pro quartel, que eu tava meio ansioso pra ir, e pra ver se eu ia ou não ia. Tava meio incerto as coisas ainda. E quando que eu ia, e como que eu faria, como é que eu ficaria, como é que eu lidaria com lá, sendo que eu nem sabia se eu ia ou não ainda. E ele foi lá e me disse uma coisa que ficou na minha cabeça, não é à toa que eu me lembrei agora. É, para de viver, para de sofrer antecipadamente. Isso aqui ficou, cara, isso aqui ficou gravado na minha memória porque é a pura ansiedade, né? É a síndrome do pensamento acelerado. Um estilo, ele chama aqui de um estilo doentio de vida. E se ele tá falando isso em 2006, imagina em 2025. Imagina em 2026, 20 anos depois, cada vez mais fazendo sentido. Como você não gerencia e aquieta seus pensamentos, seu cérebro começa a protegê-lo. Como? Desligando. Sua memória fica péssima. Você não, vou repetir, você não sabe gerenciar. Quando você não gerencia e aquieta seus pensamentos, o seu cérebro começa a protegê-lo, desligando. Sua memória fica péssima. Ele fecha as janelas da memória para pensarmos menos e gastarmos menos energia. Isso aqui é ciência pura, tá? Isso aqui é neurociência pura. Então, gente, amar a vida e ter a coragem para vivê-la. Certo? Acho que seria isso o vídeo de hoje. Na última marcação, não tenha medo de reavaliar sua vida. E quando reavaliá-la, não esqueça de dar sempre uma nova chance para si mesmo. Nunca se auto-abandone e nem jamais desista das pessoas que o rodeiam, por mais que elas ocasionalmente o decepcionem. É um livro bem de autoajuda, bem de desenvolvimento pessoal, te bota para refletir, um livro bem calmo, bem tranquilo, que eu recomendo muito. Eu achei esse livro aqui guardado na estante dos meus pais e nunca tinha lido, né? Parei para ler. Uma horinha aí, ler tudo, bem tranquilo. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido um pouquinho, tido alguns insights, algumas ideias, alguma coisa pra você pôr em prática. A meditação, tá? Dá uma acalmada na mente, desacelera e entenda que você é único. E isso é muito bonito, tá? Isso é muito bonito. Dê valor às pessoas que te amam, escutem as pessoas, converse com pessoas, compartilhe felicidades, compartilhe com alguém de confiança suas tristezas, busque soluções para resolvê-las, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falar em livro, esse aqui eu acho que é o 5º livro que eu leio nesse ano, desse daqui, né? Contando com esse aqui, tem mais aqui para fazer vídeo. Mas eu tenho um livro aí na descrição do vídeo, tem o meu livro, o meu e-book como coautoria, né? De finanças e negócios. Então se você tem interesse, clica ali no link na descrição. Segue o perfil da imobiliária. Para quem não sabe, eu trabalho numa imobiliária, Seu AP Imobiliária, tá aqui no link da descrição também. E você é insubstituível. Sejam independentes. Valeu.